Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos que estão aqui presentes no nosso culto, o culto presencial hoje, quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, na Igreja Batista de Nova Brasília. Embora presencial, mas com todas as restrições recomendadas por nossas autoridades. E louvamos a Deus por este dia. E o Salmo de número 107 diz-nos assim o versículo 1: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Assim nós estaremos dando início ao culto desta noite com o louvor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém, queridos? Amém. Que alegria poder estarmos de volta à casa do Senhor e adorarmos a esse Deus tremendo que cuidou e tem cuidado de nós. E então agora você que está em casa, você que está aqui, já esteja com seu coração aberto para dizer aleluias. Louvado seja o Senhor, santo, santo é o teu nome. Te convido a adorar ao Senhor junto conosco estes louvores. E aí então, você aí no seu lar, separe esse tempinho para glorificar e adorar esse Deus tremendo e maravilhoso. Aleluias. Poderoso Senhor nosso Deus.
Tu és a nossa fonte de vida, de onde nós buscamos força e vigor para cada dia e dia após dia nós lutarmos, ó Deus, e vencermos em nome de Jesus. Então vem com a sua fonte de vida nos sustentar, ó Pai. Derrama a sua água poderosa sobre cada um de nós, água segura, água, ó Deus, que nos dá força para viver. A tua palavra diz que quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Aleluia. Manancial, fonte. Glórias a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és Senhor.
sobre os céus tu és Senhor. Para a nossa reflexão nesta noite, se você estiver em casa com a sua Bíblia agora na mão, você poderá nos acompanhar também na leitura que faremos em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15. Lucas 4, do versículo 1 ao versículo 15. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Amém. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela leitura da Tua Palavra, e que ela possa penetrar em nossos corações, abrindo também nossa mente, nosso entendimento para a Tua vontade, o Teu querer com ela para as nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesta leitura que fizemos em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15, literalmente este versículo está falando de um período de 40 dias, falando de uma quarentena, a quarentena de Jesus. Assim que foi batizado, Jesus, ele passou 40 dias no deserto. Ele ficou em um isolamento social, em sua própria quarentena particular. Ele ficou sozinho durante 40 dias no deserto. Agora, cabem aqui duas perguntas. Como que Jesus sobreviveu àquela quarentena e ainda no final ficou mais forte? Que lições nós podemos aprender com esta quarentena de Jesus? A primeira lição que nós podemos aqui tirar nesta quarentena de Jesus: Deus
tem o controle completo de tudo. Deus tem o controle completo de tudo. Repetindo o versículo 1: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus passou por uma quarentena. Jesus ficou num isolamento social, mas ele passou por isto conduzido pelo Espírito Santo. Deus estava em pleno controle de tudo. Muitas pessoas têm perguntado em nossos dias: onde está Deus com tudo isso que está acontecendo? Onde está Deus? Podemos ficar tranquilos, porque a resposta segura é: Deus está onde sempre esteve. Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. A pergunta não é onde está Deus com isso tudo que está acontecendo. A pergunta correta é: onde eu e você estamos com tudo isso que está acontecendo? Porque Deus continua no lugar dele, Deus continua no controle, mas nós, aonde é que nós estamos? Haja o que houver, para os filhos de Deus, ele sempre esteve e estará no controle de tudo. Para os seus filhos, ele assim diz na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículo 5: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não importa o que nós estejamos passando, ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a sua palavra ainda nos diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, e não foram todas as coisas com exceção de, e não são todas as coisas com exceção desta quarentena, com exceção desta pandemia, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem o controle completo de tudo. A segunda lição que nós tiramos aqui nesta quarentena de Jesus: Deus controla as vidas dos seus servos. Voltando ao versículo 1 de Lucas capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto porque ele estava no controle de Deus. Deus controlou a vida de Jesus através do seu Espírito Santo. Portanto, foi Deus controlando Jesus. Foi Deus que conduziu Jesus através do seu Espírito Santo ao deserto. E sobre o mesmo episódio, Marcos capítulo 1, versículo 12, vai nos reforçar dizendo: o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus foi para onde tinha que ir. Foi para o deserto. Ficou sozinho, 40 dias sem comer, mas ele foi para onde Deus queria que fosse, porque ele submeteu a sua vida ao controle de Deus. Então, os filhos de Deus vão aonde Deus conduzi-los, porque Deus controla as suas vidas. Isso significa que se o Espírito Santo impeliu Jesus Cristo ao deserto, Jesus foi levado por Deus, e não pelas circunstâncias, e não pelas obras do acaso, e nem mesmo pelo diabo. Mesmo nas jornadas difíceis de nossas vidas, se é Deus nos conduzindo, Ele que é a nossa segurança, e não quem ou o que encontramos pelo caminho. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o seu final é a morte. Está comprovado nas estatísticas anuais de acidentes automobilísticos. Por incrível que pareça, as estradas mais bem sinalizadas, as estradas mais perfeitas, as estradas mais retas é onde existem mais acidentes. Por quê? Porque as pessoas ficam confiantes nas circunstâncias. Quais são as circunstâncias?
Estrada boa, perfeita, nova, sem curva, toda sinalizada, e a pessoa fica autoconfiante, e aí então acaba acontecendo um acidente. Então, não são as circunstâncias da estrada que vão garantir a segurança de quem está passando por ali. Assim também é a vida do servo de Deus. Não importam as circunstâncias, não importa para onde o Espírito Santo nos conduz. Se nós estamos no controle de Deus, então Ele que é a nossa segurança. É como nos diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus controla as vidas dos seus servos. A terceira lição que nós podemos tirar nesta quarentena de Jesus: Deus controla a situação. Deus tem todo o controle da situação. Dos versículos 3 ao 11, em Lucas capítulo 4, nós vamos ver que Satanás, ele investiu várias vezes contra Jesus. Várias vezes. Mas Satanás só foi até aonde Deus permitiu. Satanás só agiu dentro do espaço permitido por Deus. Ele não pode ir além do espaço permitido por Deus. Quem controla a situação é Deus. Não é você que controla a situação. Não são as circunstâncias que controlam a sua situação. É Deus que controla a sua situação. Por mais difícil que seja uma situação pela qual passamos ou passaremos, ela nunca estará fora do controle de Deus, porque Deus controla a situação. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, para todas as situações assim nos diz: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, segundo a realidade de Jesus naquele tempo, Deus permitiu que Satanás investisse dentro do espaço que ele achava que seria possível nas condições de Jesus naquela época. Porque, na verdade, pelo que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ninguém é tentado além da sua capacidade espiritual de suportar. Deus não permite. Quem controla a situação é Deus. E quarta e última lição que nós tiramos aqui nessa quarentena de Jesus: Deus controla a linha do tempo. Apesar do vocabulário 40 ou quarentena representar 40 dias, em nossa época a quarentena pode ser um período de 15 dias, pode ser de 30 dias, pode ser de 40 dias ou até mais. O termo continua o mesmo, quarentena. O que as pessoas não têm condições de fazer é controlar quanto tempo essa quarentena vai durar, conforme acabei aqui de citar. Pode ser 15, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 45. Se tiver que repetir, vai repetir, continua sendo quarentena. Porque o ser humano e nem a ciência tem controle da linha do tempo, mas Deus tem o controle da linha do tempo. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar assim. Algum tempo atrás nós não sabíamos que iríamos chegar até hoje, nesta quarentena. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: nós não temos como controlar, mas Deus tem como controlar. Tudo está no controle dele. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E prosseguindo no versículo 17: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Para Jesus, essa linha do tempo durou 40 dias, mas ele percebeu nesses 40 dias que Deus estava no controle completo e ele resistiu até o final. Então, concluindo a nossa mensagem, a nossa reflexão nesta noite, qual era a intenção de Satanás naquela quarentena?
Qual era a intenção de Satanás com Jesus durante aquele tempo de isolamento social? Com certeza, a principal intenção de Satanás com Jesus foi atacar sua identidade com Deus. Com todas as adversidades daquela quarentena, a intenção de Satanás era minar a vida espiritual de Jesus, era minar a vida ministerial também de Jesus. E aí então fica aqui uma pergunta: como está a sua quarentena? Como está a sua identidade com Deus nesta quarentena? É uma pergunta que eu também faço para mim. Como está a minha quarentena? Como está a minha identidade com Deus nesta quarentena? Será que nós estamos sendo minados espiritualmente? Será que nós estamos sendo minados no nosso ministério? Ficamos ou estamos num isolamento social, mas nunca num isolamento espiritual. Isolamento social, mas nunca isolamento espiritual. Jesus estava num isolamento social, mas ele não estava num isolamento espiritual. Ele entendia que Deus tem o controle completo, ele entendia que Deus controla seus servos, ele entendia que Deus controla a situação, ele entendia que Deus controla a linha do tempo. Jesus sabia quem ele era, por conta dele saber o tempo todo a quem ele pertencia e por quem ele era também amado. Por isso, o resultado foi o que nós encontramos nos versículos 14 e 15. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Repetindo o versículo 14: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, e quando voltou, voltou no poder do Espírito Santo. Então ele foi de uma maneira e voltou de outra maneira. Ele foi de uma forma e voltou melhor do que a forma quando ele foi. Que esta quarentena de Jesus seja um exemplo para nós. Que ao sairmos dela, saiamos também no poder do Espírito Santo. Que saiamos mais fortes do que quando entramos, porque estamos num isolamento social e não num isolamento espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu sei que o Senhor está aqui, porque nós podemos já sentir a presença dele neste lugar. Amém, queridos? Diante de tudo que já nós ouvimos, que nós já louvamos, o Senhor traz a nossa memória de que Ele é um Deus de promessa. Ele prometeu que iria para o céu, mas Ele deixaria conosco o nosso Consolador. E Ele falou também que Ele cuidaria de nós todos, estaria conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Porque Ele é um Deus de promessa. Esse Deus, a palavra de Deus, todas as promessas de Deus, se Ele disse, Ele cumpre. Aleluias, glórias a Deus. Então é o cântico que nós vamos adorar agora para terminar este culto. Deus de promessas. Aleluia. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca o deixes, tu és fiel.
céus sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia, tu és o Deus de pé, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Eu creio, Senhor, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Não posso enfrentar o que for, aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados, porque a minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Nós cremos, Senhor, nós cremos que tudo pode passar, mas a tua palavra se cumpre, ó Deus. E nós cremos que só nós estamos vivos porque o Senhor esteve e está conosco, Pai. E, ó Deus, o Senhor também está com aqueles que estão em casa, ó Deus, que estão nos hospitais agora sofrendo pelos seus entes queridos. O Senhor está por eles, ó Pai. Então, fala aí, querido Espírito Santo de Deus, console os corações. Tu és o nosso Deus de promessas que nunca falha. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Queremos agradecer a participação de todos conosco neste culto e assim vamos orar, encerrando, e que Deus possa assim estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, de cada pessoa que está nos acompanhando agora, mesmo à distância. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, por todo sempre. Amém.